Oi pessoal, tudo bem? A gente vai continuar nessa aula a trabalhar com dados multivariados. Na aula anterior a gente trabalhou com um conjunto de dados de bromélias que a gente vai usar também agora, tá? E a gente fez com esse conjunto de dados de bromélia uma exploração básica, né? Que eu não vou voltar aqui, né? De como organizar a tabela e tal, como é que são os dados, enfim, para a matriz, para ordenar, né? Para utilizar o dado de comunidade, como a gente discutiu na aula passada. E a gente vai aprender agora, depois de trabalhar com análise de agrupamento, a gente viu que os nossos dados das bromélias tinham alguns grupos ali, né, é, em relação às altitudes, né, que as altitudes, as unidades amostrais das diferentes altitudes agrupavam, né, de acordo com as comunidades. A gente vai testar isso agora de forma empírica com teste de hipótese, né, e a gente vai explorar graficamente com ordenações. É bom que vocês saibam que ordenação e análise de agrupamento são coisas complementares. A gente pode usar a ordenação e o agrupamento. Tem trabalhos bem legais que mostram as duas análises juntas, né? Por exemplo, uma ordenação de acordo com as altitudes que a gente tem nesses dados aqui, e do lado uma análise de cluster, né, um agrupamento das unidades amostrais mostrando os grupos significativos, por exemplo, né. Isso é comum na literatura para mostrar padrões gerais. A gente vai ver que com essa aula aqui, com o teste de hipótese que a gente vai usar, não precisa usar análise de cluster, porque já tem um teste de hipótese aqui, né. A análise de cluster é mais um complemento, na verdade, não é necessário fazer, tá. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é carregar esses três pacotes aqui. Provavelmente dois deles vocês não têm aí porque a gente nunca usou. Esse ape e o RVA de Memoir, que é de uma publicação clássica em estatística multivariada, que vocês olhando no help vocês encontram ali. É um pacote super completo, tem um monte de coisa. A gente vai usar só uma funçãozinha dele no final ali. E o vegan, enfim, que é o que a gente vai usar para a maioria das coisas que a gente vai fazer aqui em termos de ordenação, tá? Então, carreguei os três ali, instalem se vocês não têm. Dados de bromélia, carreguei os nossos dados de bromélia, a gente tem 48 observações de 41 variáveis, vamos só relembrar. Estação, altitude, espécie, réplica, e daqui para lá, da esquerda aqui, da nossa quinta coluna para a direita até a 41, as nossas espécies, né? Isso aqui eu vou fechar porque é da nossa próxima aula. Isso aqui é o script para a aula de gráficos que eu falei para vocês, que vai ser a última coisa de teoria que eu vou mostrar para vocês. Daí a gente vai fazer um objeto aqui, que é o nosso objeto para ordenação, que vai ser o dados.ord, que eu já vou criar ele com a função decostend, lembram que é para padronizar os dados, né? E eu vou usar os dados da coluna 5 a 41, que são os dados da comunidade, utilizando a padronização aqui de Hellinger, que é uma transformação de dados, né, para comunidades que eu comentei com vocês, tá? Como a gente vai aprender do zero ordenação aqui, que eu vou mostrar para vocês, eu vou criar uma outra matriz que é o dados.ord1, que vai ser uma matriz menor. Eu vou pegar a matriz de dados da... Vejam aqui, eu peguei a matriz dados, né, que tem todos os dados de bromélias que a gente viu. Eu vou pegar primeiro da linha 1 até a 10, né, e da coluna 5 até a 10 também. Eu vou pegar uma matriz pequenininha, né. Então vamos fazer aqui, padronizando com Hellinger também. Veja a nossa matriz dados ord1, que vai ser os nossos testes, né. Eu tenho 10 unidades amostrais e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 espécies, né. Para ficar mais simples a gente ver, tá, com as ordenações. Depois a gente replica para os dados completos. Bom, o que é ordenação? Análise de ordenação. Vocês têm que pensar o seguinte, análise multivariada de comunidades, né? Depois eu vou mostrar um exemplo também com algo que não é ecologia de comunidades, tá? Para a gente ver como serve para várias coisas legais a ordenação. Mas uma análise dessas geralmente tem muitas variáveis. A gente tem, na nossa matriz original ali, a gente tem 41 espécies, né? Então, 41 não, 37 espécies, né? Então, são bastante variáveis, né? Agora imaginem o seguinte, uma ordenação é plotar algo, ou as diferenças entre unidades amostrais, num espaço bidimensional. Às vezes tridimensional, mas a gente vai usar aqui na aula bidimensional, tá? Cartesiano. Imaginem que no espaço cartesiano, eu posso colocar dados de acordo com dois eixos, né? De acordo só com duas variáveis, né? Por exemplo, espécie 1 e espécie 2, cada uma é um eixo e eu boto a diferença de duas unidades amostrais com base na distância, né,
das unidades amostrais em relação a duas espécies, né? Isso se eu tivesse só duas espécies. Como eu tenho N espécies, uma análise de ordenação ela reduz o espaço n-dimensional para um espaço bidimensional ou tridimensional, dependendo, né, do que eu vou plotar. Mas a ideia é mais ou menos assim, pessoal. A gente vai ver que as diferentes análises que eu vou falar para vocês aqui, elas basicamente elas concentram toda a informação de todas as variáveis, ou seja, no nosso caso aqui das espécies, né, em eixos de ordenação. Então, se eu só tivesse uma espécie, imaginem que a minha matriz só tem uma espécie. O meu primeiro eixo de ordenação, ele teria 100% da explicação da variabilidade dos meus dados, certo? Porque eu só tenho uma espécie. Se eu tiver duas espécies, eu consigo concentrar 100% da explicação dos meus dados em dois eixos de ordenação, porque cada eixo corresponderia a uma espécie. Se eu tenho N espécies, ou seja, 3 ou mais, né, 3 variáveis ou mais, ou 3 espécies ou mais, eu já vou ter uma explicação menor em dois eixos, concordam? Se eu tiver 10 espécies, o 100% da minha explicação vai estar em 10 eixos. E vejam que é impossível eu colocar num espaço, pelo menos com física newtoniana, né, colocar no espaço 10 dimensões para a gente olhar, né? Então a gente reduz para duas. E daí a análise de ordenação, ela concentra a explicação. Eu não vou ensinar para vocês como é que faz isso em termos metodológicos, tá? Eu vou citar uma coisa breve aí de autovalores e tal, e autovetores que vocês usam isso para calcular, mas as referências que eu vou falar para vocês têm todo esse detalhamento. Não vou explicar de onde vem exatamente a matemática do negócio, tá? Mas a ideia é que, como a gente tem 37 espécies nos nossos dados, por exemplo, aqui que a gente vai usar, que a gente pega toda a variabilidade contida em 37 variáveis e vê quanto que a gente consegue condensar ela, digamos assim, em um eixo de ordenação. E daí essa explicação vai ser x% dos dados. E o meu segundo eixo vai ser y% da variação dos dados. Isso vai ser necessariamente menos de 100%. E essa explicação cumulativa, ao longo dos meus eixos de ordenação, é a redução de dimensão, que se fala na literatura que a ordenação faz. Tá? Eu vou parar aqui na questão teórica do que é uma ordenação, para a gente passar para a prática, que eu acho que para vocês é o mais importante. Eu coloquei dois sites aqui. Uma é de uma universidade americana, que tem um tutorial muito, muito legal. Não é um tutorial, é um guia do que é análise de ordenação. Além disso, vocês têm no livro de multivariada, em aquele espanhol que eu coloquei para vocês no Moodle, vocês têm um capítulo inteiro sobre ordenação, e é muito legal, tá? Muito legal, sugiro que usem como referência daqui para frente, assim, porque é bem legal. Isso aqui, os dois são em inglês, tá? Esse primeiro site aqui é de uma universidade, então, de um professor que fala sobre ordenação. É muito legal porque ele dá um histórico do uso de ordenações desde o início do século XX, assim, é bem legal, bem completo. Tem quase que uma taxonomia de ordenações lá. Tipos de ordenação de acordo com vários critérios, o cara é super didático, assim. E esse tutorial aqui é do GitHub, que a gente vai falar do GitHub numa próxima aula, mas é um portal, né? É um site que tem basicamente vários tutoriais e dúvidas que o pessoal posta sobre o R, tá? Sobre análises em geral, mas muito sobre o R. E lá tem um tutorial de ordenação que tem 3 técnicas de ordenação dessas que eu vou falar aqui, e é bem detalhado e falo de como fazer no R também. É um complemento interessante para a aula, tá? Bom, tem 2 jeitos de eu ordenar dados, tá? De eu observar as diferenças entre unidades amostrais, entre observações em relação a um número grande de variáveis. É uma análise de gradientes ou de padrões direta e uma análise indireta. Análise indireta é quando eu só tenho espécies, que nem eu tenho aqui. Tá? Que nem eu tenho as nossas espécies aqui. E eu quero ver se tem um padrão, de acordo com a incidência, com a frequência, né? Ou com a abundância das minhas espécies nas unidades amostrais. E tem uma análise direta de um gradiente, que é quando eu tenho alguma variável preditora que vai explicar o meu gradiente de espécie ou minhas diferenças de espécies, que seria, por exemplo, se a gente incluir a altitude. Eu posso dizer que a altitude é uma variável ambiental que determina as diferenças entre espécies e testar isso, né? Análise indireta, então, tem várias técnicas, tá, pessoal? Eu estou listando algumas aqui, só eu botei 6 aqui, que talvez vocês conheçam várias. Análise direta, a gente vai fazer um teste com isso. Tem RDA, que é análise de redundância, e CCA, que é de correspondência canônica,
que dependendo da literatura que vocês vão ler, eles tratam como sinônimos, tá? O próprio pacote do R que faz isso aqui tem as duas possibilidades de análise, tá? Só que elas têm diferenças sutis nas premissas e nos cálculos também e tal. E dos métodos indiretos, né, que eu só vou avaliar as espécies, né, vocês devem ter ouvido falar de PCA, que é a análise de componentes principais, de correspondência, análise de correspondência, que é a CA, análise de coordenadas principais, que é PCOA, o O minúsculo, e o escalonamento multidimensional não métrico, que é a NMDS. Né? Na verdade, NMDS é escalonamento multidimensional não métrico e uma PCOA é o escalonamento multidimensional métrico. Tá? É o nome, daria para chamar a PCOA de NDS. Tem alguns trabalhos que falam isso, mais antigos principalmente. Tá? Assim, é importante que vocês saibam que essas análises aqui, cada uma delas tem peculiaridades dela, tá? E escolher qual a gente vai usar para cada conjunto de dados não é uma coisa tão trivial. E daí eu não vou explorar isso aqui, mas vocês encontram isso no livro, que está lá no Moodle, e também principalmente nesse primeiro link aqui, que tem esse guia aí sobre ordenações. O que vocês têm que saber é o seguinte, uma PCA e uma análise de correspondência, elas usam basicamente distância euclidiana, que é uma distância a gente viu isso, né, uma métrica de distância simples, né, para comparar unidades amostrais, e daí tem um problema que vários dados, né, ecológicos não têm propriedades euclidianas, né, tem alguns problemas que vocês vão ver que abordam muito na literatura isso, como, por exemplo, a frequência muito grande de zeros numa matriz de comunidades, né, ou em dados multivariados em geral. Se eu olhar a matriz que a gente tem aqui, o dados ordenação, e der uma olhada na quantidade de zeros que tem muito zero na minha matriz. Né? Essa quantidade grande de zeros é um problema para as propriedades matriciais. Né? E daí, por exemplo, a distância euclidiana não é o ideal para usar, muitas vezes por causa disso. Também por causa da diferença de abundância entre espécies e tal. Então, tudo isso influencia, né, o que eu vou usar de análise. Também tem uma outra coisa importante, pessoal. As análises elas são baseadas em distâncias. Eu coloquei distância euclidiana aqui, tá? E eu falei para CA que também é a mesma coisa. Mas na verdade, essas duas análises aqui, elas são baseadas em métodos estatísticos completamente diferentes dessas duas aqui, de PCOA e NMDS. Tá? PCOA e NMDS são análises baseadas em matrizes de distância, necessariamente. Tá? PCA e análise de correspondência são baseadas numa coisa chamada Eigenanalysis, que é a análise de autovalores. Eigen, em alemão, holandês, sei lá, quer dizer alto, né, próprio. Então, é uma análise que é diferente, eu não vou entrar em detalhes sobre isso agora, mas a geração de autovalores, autovetores e de explicação dos eixos nessas duas primeiras aqui é de uma forma, e aqui nessa outra aqui, nessas duas outras é de outra forma. Tá? Para dados de comunidade é mais comum usar isso aqui, pessoal. Usar PCOA ou NMDS, porque eu posso usar qualquer métrica de distância entre unidades amostrais aqui. Tá? A gente viu na aula passada que é importante a métrica de distância. Né? A gente usou Bray-Curtis, por exemplo, que é legal para dados que tem uma abundância. Né? A gente usou também distância de Gauer, que é importante quando eu tenho variáveis de mais de uma categoria. Enfim, vocês deem uma olhada na aula passada. E RDA e CCA são análises que incluem um modelo ou uma ideia de variável preditor e variável resposta. Tá? Basicamente, numa análise dessas aqui, é como se eu fizesse um modelo linear, que a gente fez em outras aulas anteriores aí, só que a nossa variável dependente seria a nossa comunidade em si, a matriz de comunidade. E a nossa variável preditora é alguma variável ambiental. A gente vai testar isso com o dado de altitude. Tá? Bom, vamos lá. A gente vai começar fazendo uma PCA. Tá? Fazendo uma PCA com os nossos dados ORD1. Lembram? Os dados ORD1 é aquela matriz reduzida com 10 unidades amostrais e 6 espécies. Né? Tá aqui, 10 observações de 6 variáveis. Né? Maravilha. Vamos ver a função que eu coloquei aqui. Vocês vão notar, pessoal, que essa aula está diferente da anterior.
Na aula anterior eu fui escrevendo tudo para vocês em tempo real ali, né? Só que isso demora muito, o vídeo fica muito longo. Eu vou tentar reduzir ele, porque eu escrevi tudo antes já, e daí agora eu vou só passar com vocês o que eu fiz e refazer uma coisinha ou outra, tá? Bom, vamos ver o que é a função primcomp. Tá aqui a função primcomp. Vamos ver o que ela é. Análise de componentes principais. Então tá aí. Então, a função faz uma análise de componentes principais, beleza. Como é que é o uso dela, né? Primcomp x, né? X, o que é x? X é um objeto, né? X é um objeto, geralmente uma matriz. Aqui, ó, x. Uma matriz numérica ou um data frame, tá? Que eu vou ordenar. Então, eu vou executar aqui, ó, primcomp dados ord1. Vou ordenar aquela minha matriz simplificada lá. Ordenei e deu certo, tá? O que é o resultado desse negócio aqui, o objeto PCA1 que eu criei? O objeto PCA1 que eu criei é uma lista. Tem várias coisas, ó. Tem várias coisas. Tem os scores dos eixos, tem o desvio padrão, tem os centroides, tem várias coisas que a gente não vai explorar aqui na disciplina, tá? Mas que é importante se vocês quiserem explorar aspectos internos aí de uma ordenação, que quem tiver alguma dúvida ou quiser que eu fale sobre isso, manda aí uma mensagem que a gente aprofunda mais. Vamos ver o summary da minha PCA, que resume o meu resultado, né? O summary é isso aqui, ó, importância dos componentes, vejam. Tem o desvio, né? Tem a proporção da variância explicada no eixo e tem a proporção cumulativa. Vocês lembram que a gente tinha 6 espécies, né? Está aqui o nosso dados ord1, no nosso ambiente lá, e a gente tem 10 observações de 6 variáveis, né? Tá. Vejam que a proporção cumulativa é o somatório, né, da proporção do primeiro com o segundo, com o terceiro, com o quarto eixo, né? Cada comp aqui é um componente de variação, ou seja, um eixo de ordenação, tá? Vejam a proporção da variância. O primeiro eixo explica 53% dos meus dados. O segundo eixo explica 31%. E a proporção cumulativa dos dois é 84%. Olhem que legal. E o terceiro eixo explica 14%, o que dá 99% em 3 eixos, né? Quando eu chego no componente 4, a proporção cumulativa já é 100%, estão vendo? Então, olhem que legal, para explicar a variação de uma matriz baseada em 6 variáveis, eu consigo fazer isso com uma análise de, perdão, de componentes principais. Com 4 dessas minhas variáveis eu já explico 100%. Se eu quisesse plotar isso aqui de forma tridimensional, eu já ia ter 99% da explicação em 3 eixos, tá? Mas vamos usar 2 por enquanto. Eu vou usar essa função bplot, aqui, o byplot, para plotar meu objeto. Então eu plotei, deu uns erros aqui de tamanho de flecha, ignorem isso aqui, tá? Então tá aqui a minha plotagem, ó. Eu plotei as minhas espécies ali, da minha matriz, e eu plotei as minhas unidades amostrais, olha que legal. Tá aqui a 1, a 2 e a 3, aqui a 4 e a 5, e a 6, eu acho que tá aqui também, e tem aqui 7, 8, 9 e 10, olha que legal. Vejam que, se vocês lembrarem da nossa matriz lá, e olharem quando vocês estão vendo o vídeo, como é que era a matriz, vocês vão ver que essas 3 unidades amostrais são de uma altitude, essas 3 são de outra, e essas aqui são de outra. Essas 4, desculpem, e essas aqui são de outra altitude. Que legal, já agrupou as altitudes, né, e tem espécies aí relacionadas com cada uma das altitudes. Uma ordenação é exatamente para isso, para eu interpretar os meus dados aqui, tá? Tá, mas eu não quero usar uma PCA, eu quero usar uma PCOA. Eu quero usar uma... onde é que ela está? Aqui, uma análise de coordenadas principais, porque eu ouvi lá o que o professor Pedro falou na aula e ele me disse que não era legal eu usar análise baseada em distância euclidiana, etc. Bom, como é que eu faço isso? Eu vou usar a função PCOA. Vamos ver o help da função PCOA. A função PCOA é do pacote APE, aquele que eu falei para vocês lá. O que ela faz? Uma análise de coordenadas principais. Beleza. O que a minha PCOA vai fazer? Vejam como é que eu uso. PCOA, e daí a primeira coisa é um D maiúsculo. O que é D? Uma matriz de distância. Tá? Matriz de distância. Então vejam, eu vou usar não a minha matriz, que nem eu usei na minha PCA, porque a minha PCA ela vai estabelecer a distância entre unidades amostrais automaticamente. A PCA não me dá margem para eu entrar com uma matriz de distância, né? E mesmo que eu entre, ela vai fazer uma padronização que vai ser, ela vai considerar que os dados são euclidianos, tem propriedades euclidianas.
A PCOA não. Então vejam o que eu vou fazer aqui. Ó. Vou fazer PCOA, e o meu objeto que eu vou ordenar já é o objeto produto da função vegdist, lembrem a função que calcula a matriz de distância, né, do meu dados ord1 com o índice de Bray. Então vejam, eu vou executar só essa parte para vocês verem o que sai, né? Ó, sai uma matrizinha triangular, lembram? Uma matriz de distância, né? Isso aqui é uma matriz de distância. Eu vou fazer de novo com... que daí vai dar para ver. Tá aqui a minha matriz de distância. Então, o que está aparecendo aqui? As distâncias entre as minhas 10 unidades amostrais, né? É o que está mostrando aqui. Eu vou mandar a função ordenar isso aqui, baseado em Bray-Curtis, né? Eu podia botar aqui, por exemplo, o Gower, né? Eu podia usar a distância, uma métrica diferente, né? Tá aqui. Com o Gower é outra coisa, ó. Minha matriz já é outra. Estão vendo aqui é uma matriz, aqui é outra matriz. Mas eu não quero, eu quero usar a distância de Bray-Curtis. Então eu fui lá, executei, e daí eu vou plotar a minha PCOA1. Vamos ver lá, plotei. Plotei só unidades amostrais, estão vendo? Novamente, ó, 1, 2 e 3 aqui, as unidades amostrais, 4, 5, 6 aqui, 7 e 8 quase sobrepostas, 9 e 10 aqui. Né? Vamos até dar uma olhada lá como é que é a nossa matriz de dados aqui. Vejam altitudes, as três primeiras é 20 metros, estão aqui. Depois eu tenho a 4, 5 e 6, 400 metros, estão aqui. E a 7, 8, 9, 10, 900, 915. A 10 é 915, é por isso que ela está mais distante ali. Olhem que legal. Estão vendo? Já dá para ver um padrão em relação à altitude com a minha ordenação. A ordenação serve exatamente para isso, para eu conseguir enxergar padrões nos meus dados. Né? Depois a gente vai ver, tá, pessoal, para plotar aqui as altitudes, como é que faz, eu estou introduzindo aqui para vocês a ideia. Vocês conseguem ver que tem um formato típico esse negócio aqui? Ficou com esse formato de U, estão vendo? Formou um U meio deformado aqui, ou uma ferradura, né? Às vezes dá uma ferradura invertida. Isso aqui vocês vão ver na literatura, que é típico de ordenações como a PCOA, e por alguns é tido como um artefato matemático indesejável, que é o Horseshoe Ordination Shape, ou Horseshoe Scatter Plot, na literatura vocês vão encontrar. Isso aqui não é necessariamente ruim, tá? Bom, quem sou eu para discordar, né, de quem escreveu isso, mas o padrão está aqui, e o fato de ficar em forma de ferradura é um artefato matemático, que não vem ao caso aqui, mas que naquele link lá que eu falei para vocês, explica tá, o porquê disso aqui. Bom, a gente vai fazer uma ordenação aqui, que é essa daqui, ó, que é a NMDS. Tá? Que é o escalonamento multidimensional não métrico, que se vocês procurarem na literatura agora, talvez até nos artigos das áreas de vocês aí, vocês vão ver que é uma das técnicas de ordenações mais utilizadas hoje em dia. E não é porque ela é melhor, é que ordenações têm análise de dados em geral, a gente já falou um pouquinho sobre isso, tem modas, né? O pessoal acaba vendo o efeito manada, né? O pessoal acaba vendo que alguém publicou usando um método e começa todo mundo a usar o mesmo método, não necessariamente porque ele é melhor, mas porque o pessoal aprende a usar. E daí tem um ditado alemão que fala que quando tu ganha um martelo novo, tudo em volta de ti vira prego, né? Daí tu começa a usar a mesma análise para tudo, né? Porque é uma análise mais conhecida, todo mundo usa, o revisor aceita legal e tal. Bom, não foi uma crítica a isso, tá? É só uma questão que é assim que acontece muitas vezes na literatura. Aí. Mas a NMDS é bem útil, na verdade, para várias coisas e é uma análise pouco menos sensível à questão dos múltiplos zeros e não forma esse artefato da ferradura que uma PCOA forma, por exemplo. Tá? Vamos fazer uma NMDS então com essa função meta-MDS aqui, que é essa função aqui, é do Vegan, né? Vejam o que ela faz. Então ela faz exatamente o que a gente falou ali, né? Faz esse escalonamento multidimensional não métrico. E como é que a gente usa? Basicamente, o uso é meta-MDS, a função. O primeiro argumento é a matriz de comunidade e o segundo argumento é a distância que eu quero usar. E depois é o número de dimensões, pessoal, isso também tem, tá? K é o número de dimensões, eu posso mudar o K igual a 2, K igual a 3, quantas eu queira testar. Tá? Esse é o segundo argumento. E claro, a função é bem complexa. Tá? Eu posso fazer. Isso é uma vantagem dela também. Eu posso fazer a minha NMDS de várias formas diferentes e tal. Mudar algumas coisas
no jeito que eu gero o meu resultado, enfim, que a gente não vai entrar em detalhes agora, mas é muito utilizada também. E eu vou usar ela, inclusive, para plotar depois aqui, para a gente ver como é que fica, tá? Então, vamos lá. Vamos plotar, ou melhor, vamos realizar a nossa NMDS com a função MetaMDS, dados ordem 1 e distância de break-urts, que é o que a gente fez antes ali, né? Vamos executar. Vocês vão ver que aqui a área do terminal, do console, perdão, vai começar a andar rápido aqui, tá? Eu vou explicar para vocês por quê. Não mandou porque a matriz é pequena, eu esqueci. Mas vejam, o que aconteceu foi isso aqui, ó. Eu rodei a função e começou vários runs aqui, que é várias tentativas, tá? De ordenação, tá? E aqui tem uma coisa chamada procrustes, estão vendo aqui? Tá, procrustes é um método também, tá? Que é relacionado à estatística multivariada, que ele tenta rotacionar os eixos de ordenação para melhor... ele tenta rotacionar os eixos de ordenação mantendo as relações entre unidades amostrais para ver qual é a melhor forma, entre aspas, de colocar as diferenças das unidades amostrais em duas dimensões, ou quantas eu colocar, né? Eu coloquei duas aqui, que é o padrão da função, e quanto menos tem que rotacionar os eixos, maior é o índice de procrustes, ou a correlação de procrustes, e daí melhor é o meu estresse da análise aqui no termos de NMDS, tá? Quanto menor o estresse de uma NMDS, melhor. Daí vocês vão encontrar na literatura também uma questão sobre o estresse de NMDS, que eu vou falar daqui a pouco já. Mas cada coisa dessa aqui é uma tentativa da análise de chegar a um estresse menor, até ela chegar numa coisa chamada solução ali, ó, que é uma convergência, né, quando ela começa a encontrar estresse pior. Então vejam aqui, ó, até a 18ª rodada de análise, o estresse era, olha aqui, ó, similar ao anterior, que era melhor, né? Só que lá na rodada 19, o estresse foi para 0,19, que é 10 vezes maior que esse aqui, ó. E daí ele rodou mais duas e o estresse não reduziu, e daí ele considerou que a melhor solução era essa daqui. Era a 18ª rodada, tá? Tem tutoriais sobre NMDS que explicam melhor do que isso, tá? Como é que a análise é feita, mas, de novo, não é a ideia aqui ser tão técnico na parte matemática de álgebra, principalmente com vocês, não tem porquê. Vamos usar essa função aqui, ó, stress plot, que isso aqui me mostra o estresse, né, de uma análise de ordenação de algumas, né, de uma NMDS, por exemplo. Eu vou rodar o stress plot do meu objeto aqui, e vai sair uma figurinha, olhem a figurinha aqui. A figurinha mostra os meus pontinhos aqui, tá? E mostra aqui um r² e um r² linear. É bem alto, estão vendo? É 0,99. Isso porque eu tenho poucas variáveis, né, pessoal? Aquela minha matriz reduzida, né? Como é que eu interpreto isso aqui? A ideia é aqui a distância de ordenação, né, entre unidades amostrais, e aqui a dissimilaridade observada, né, observada na minha matriz de distância real, né? Então a ideia é assim, ó, tem essas linhas aqui, essa escadinha que vai subindo, são os meus runs lá da análise, tá? Quanto mais dispersos esses pontos fora dessa linhazinha vermelha aqui, vermelha, pior é a minha ordenação, tá? Pior a minha NMDS. Vocês estão vendo que os pontos estão todos pertinhos aí, né? Depois a gente vai fazer de novo isso aqui para os dados completos, vocês vão ver que vai mudar um pouco, tá? Bom, tem uma outra coisa importante, o objeto NMDS ele é uma lista também, se a gente for aqui, ó, lista de 35, tem um monte de coisa aqui dentro, mas a gente quer ver o estresse da análise, tá? Que é isso aqui, ó. Então eu vou executar isso aqui, e o estresse da minha análise a gente já viu lá antes, né? Mas é 0,029, estão vendo? É um estresse bem baixo mesmo. Assim. Tem uma regra que foi criada, enfim, por um cara num blog uma vez, todo mundo copiou depois disso, que um estresse de maior do que 3 demonstra um padrão ao acaso na ordenação por NMDS. Eu nunca li nada na literatura que baseie isso em fatos, né? Mas é o que o pessoal acaba usando, tá? Geralmente os NMDS, a ordenação com estresse menor do que 0,3 é considerada razoável. Assim. Bom, vamos plotar isso aqui. Daí eu vou plotar, pessoal, com essa função aqui, ó, que é a ordplot. E daí eu vou criar uma plotagem sem nada. Tá? Vocês vão entender por quê já. Então, olha aqui, eu vou plotar com ordplot o meu NMDS1, que é a minha ordenação está aqui. E type N é de none, que não vai plotar nada, né? Então eu plotei ali, ó, só tem um espaço de ordenação, não tem nada ali, né? Só tem um espaço.
E agora eu vou plotar, olha aqui, ó, eu vou plotar o meu mesmo objeto com essa outra função que é a ordTorp, aqui, que eu vou plotar em cima do que eu já plotei vazio ali. Vou plotar as espécies, ó, e vou pintá-las de vermelho. Ó, plotei as espécies. Então aí é as minhas espécies, ó. As espécies que tem lá na minha matriz. Tem 6, né? Mas está aparecendo 4 porque deve ter uma sobreposta aqui, em cima da outra, não dá para ler aqui. E depois eu vou plotar os meus sítios aqui. Plotei os sítios, olha ali. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 4, 5, 6. Vocês viram que inverteu isso aqui? Em relação àquela PCOA que a gente fez antes, isso aqui estava desse lado, né? E isso aqui estava desse lado aqui. Isso não quer dizer nada, tá? A ordenação ela é mais ou menos que nem uma filogenia. Se eu rebater os terminais para um lado ou para o outro e mantiver a relação entre os terminais, né? Não importa quem está mais para cima, mais para baixo, etc. Né? É o mesmo caso aqui, tá? Bom, e aí agora, olha o que eu vou plotar aqui, ó. Eu vou plotar essa funçãozinha ordRow aqui, ó, vai plotar um polígono unindo unidades amostrais de acordo com algum critério, certo? Qual é o critério que eu quero? Bom, primeiro eu quero plotar o quê? O meu mesmo objeto NMDS1. Eu quero unir isso de acordo com qual critério? Com meus dados de altitude, tá? Dados de altitude. Então eu vou usar groups aqui, que é o critério de união, tá? Do polígono. Eu vou usar o dado de altitude. Só que os meus dados de altitude completos têm vários números a mais, né? Lembrem que a matriz de teste aqui é só do 1 a 10, né? Do 1 ao 10. E daí eu vou selecionar os dados altitude só de 1 a 10, então, que são esses aqui, né? Que são as minhas altitudes ali. E eu vou mandar ele desenhar um polígono, e ele vai pintar o polígono de cinza. E vai colocar um rótulo. Label é rótulo, tá? Vou fazer isso, vamos ver. O que deu ali? Ele criou polígonos para mim. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para melhorar aqui. Ele criou os polígonos aqui, triangulinhos unindo as unidades amostrais, e uniu aqui o 910 e o 915, só tem um, né? Vejam que legal, as minhas unidades amostrais de 20 metros, 400 metros, 910 metros, 915 metros, agruparam totalmente separadas uma da outra. Pessoal, isso aqui ó, é o cerne de eu utilizar uma ordenação. É para isso aqui que serve, para mostrar as relações de distância e proximidade entre unidades amostrais baseadas em várias espécies, né? E qual é a importância das espécies? Bom, aparentemente essa espécie aqui é mais relacionada com 400 metros, né? Essa aqui é mais relacionada com as áreas mais altas aqui. E essa aqui talvez também. E essa espécie aqui é mais relacionada com essa área mais baixa aqui. Para isso serve uma ordenação, em termos de espécies, né? E a gente vai ver um último tipo de ordenação aqui, que é uma CCA, que é uma análise de correspondência canônica. Vamos ver o que faz uma CCA. Uma CCA também é do Vega e faz uma análise de correspondência ou redundância. Tá? Uma CCA é uma análise de correspondência chamada canônica. Tá aqui, ó. AKA, né, also known as, também conhecido como análise de correspondência canônica, porque o termo mais correto não é bem esse. Tá? Como é que eu uso essa função? Essa função aqui, eu uso ela, posso usar como uma fórmula, tá? Ou na ideia de x e y, assim também. Tá? Aqui, ó, CCA, x, y, z e tal. O que é o x e o que é o y? Ó, x, uma matriz de comunidades, está aqui. Ó. Então o x, olhem aqui, CCA, dados ordem. Eu já vou usar a matriz completa, tá, pessoal? A matriz completa, que são os meus dados da comunidade completa aqui. O que é o y? É a minha matriz que eu vou usar para restringir a minha ordenação. Então eu vou ordenar as minhas unidades amostrais aqui de acordo não apenas com as minhas espécies, distância entre as espécies, mas também com a influência da altitude. Então eu já estou dizendo para a análise que a altitude é algo importante, tá? Na minha análise, e é mais ou menos como se eu fizesse uma regressão, tá? Dizendo que isso aqui é o preditor e que os meus dados da minha comunidade são a resposta, certo? Então eu vou rodar isso aqui. Rodei, está lá o meu objeto CCA, uma lista com 12 também. Vamos ver o summary da minha CCA. É super completo, tá? Complexo, tem um monte de coisa, tem os scores de cada espécie, de cada unidade amostral e tal. O que importa é que vocês vejam aqui, ó, a proporção cumulativa de explicação, tá? Porque
Peraí, eu perdi a proporção. Onde é que está a proporção cumulativa? Calma que eu estou procurando aqui. Aqui, a proporção acumulada explica 100%, né? 100% em um eixo aqui, porque a única variável que eu tenho é a altitude. Vocês vão ver como a altitude define um padrão bem, bem interessante aí que a gente vai ver dos dados aqui da comunidade. E depois eu tenho a importância de cada um dos componentes aqui, em termos de explicação cumulativa. Vejam aqui, que é 20% aqui, o primeiro eixo de ordenação, CA1 aqui, né? E depois meu segundo eixo tem 11, dá 32% de explicação cumulativa em dois eixos. Essa porcentagem de explicação em dois eixos parece baixa, mas para uma análise de ordenação é bastante. Não é comum que uma análise de ordenação com um monte de espécies explique mais do que 75% da variação, tá, pessoal? É bem raro isso. A não ser que eu remova espécies raras, etc., e faça algumas transformações diferentes na matriz aí. Bom, eu esqueci de fazer uma coisa aqui, pessoal, bem importante, me desculpem. Eu tenho que fazer uma coisa aqui. Antes de usar a altitude como uma variável preditora, a gente tem que ver uma coisa aqui, ó. Eu tenho as minhas altitudes, certo? Que são essas aqui. Se a gente olhar a classe das altitudes aqui, porque vai dar um erro na análise depois. A classe das minhas altitudes está dizendo que são números inteiros, né? Mas eu vou considerar aqui que a altitude, para eu fazer uma MANOVA depois comparado a dados amostrais, é uma variável fator, uma variável categórica, tá? Então nós vamos fazer assim, ó, dados altitude, a gente vai usar o comando sFactor e vai dizer que os dados de altitude são fatores. Daí quando a gente fizer de novo esse negócio da classe, a gente vai ver que está como fator, e daí a gente pode também ver os níveis desse fator para ver se leu certo na nossa matriz, que é usar isso aqui, níveis, dados altitude. Eu tenho 4 níveis, ó, 20, 400, 910, 915, tá? Então a gente vai rerodar a nossa CCA. E agora deve ter modificado o nosso resultado aqui. Ah, sim, agora está certo, ó. Vejam os nossos autovalores que eu comentei com vocês ali, a importância dos componentes. Eu tenho 3 componentes, né? E em 3 componentes eu explico 100% da variação. Agora está certo. Em um componente só estava meio difícil, né? E daí explica 88% da variação em 2 componentes, né? E os eixos de ordenação, aqui ignorando a questão da altitude, vejam que tem aí nos 2 primeiros perto de 17% aí de explicação cumulativa, só das espécies, né? As espécies sozinhas explicam isso aqui. Bom, o que é a ideia de uma CCA? A ideia de uma CCA, como eu falei para vocês, é como se fosse um modelo linear, né? Então, quando a gente faz um modelo linear, a gente tem um valor de P, né? Para nos dizer se aquele modelo é significativo ou não. A gente analisa com uma MANOVA o objeto CCA da mesma forma, tá? Da mesma forma. Porque quando a gente faz uma MANOVA do nosso objeto, vejam o que vai dar aqui, ó. Teste de permutação para CCA de um modelo reduzido. Fez 10.000 permutações. O que é o modelo reduzido? Vejam que o x, a minha variável dependente, é dados ordenação, e a minha variável preditora é a altitude, certo? E vejo o nosso valor de P aqui, é significativo e dá um Q quadrado aqui, né, em uma estatística F, apesar do resíduo ser bem alto também, tá? Mas enfim, isso não importa agora, dá um valor de Q quadrado e é significativa meu padrão de ordenação. Tá, mas o que é o meu padrão de ordenação? Vamos ver. Vamos plotar agora o nosso objeto da CCA, que é isso aqui, certo? Plotei uma plotagem não, né? Plotei um espaço de ordenação sem nada, só o espaço. E agora eu vou plotar de novo os sítios, ó. Sítios. Plotei os sítios. Só que agora tem vários sítios, né? Tem vários sítios ali. Então eu acabei plotando isso com uma letra pequenininha, que é esse argumento CEX aqui, tá? E agora eu quero fazer a mesma coisa. Eu quero plotar
com a função OR de row aqui, eu quero plotar polígonos, né? Unindo as unidades amostrais de acordo com qual critério? Com o critério de altitude aqui, né? Que é isso aqui. Altitude são todas as minhas altitudes lá. Mandar desenhar um polígono dessa cor botando um rótulo. Plotei. Então veja o meu resultado ali. Deixa eu... não preciso mexer nos eixos agora, mas eu podia ter reduzido esses eixos aqui, né? Então a minha plotagem deu esse resultado aqui. Olhem só que legal o nosso resultado aqui, pessoal. Está mostrando que as unidades amostrais de 20 metros estão formando esse polígono aqui. As unidades amostrais a 400 metros, esse polígono aqui. E as unidades amostrais de 910 e 915, que são bem próximas uma da outra, estão unidas aqui, nesses dois polígonos sobrepostos aqui, né? Então vejam que a nossa ordenação está mostrando até uma ideia de ferradura, né, parecida com a minha PCOA. Aliás, eu esqueci de comentar, mas a NMDS deu mais ou menos a mesma coisa. E aí, para vocês verem que não é só uma PCOA que dá um padrão de ferradura, né? Isso pode acontecer em outras ordenações também, quando esse padrão realmente é evidente. Então é meio que... não faz muito sentido a gente falar de um padrão espacial problemático para uma análise de ordenação, tá? Na minha leitura, né? Só a gente testar outras, né? Para ver se o padrão é recorrente. Daí, se for recorrente, são os dados que são assim mesmo. Então a gente enxerga esse gradiente aí de transição, né, das comunidades do 20 por 400 metros. Tá? Agora, eu quero testar, eu quero um valor de P me dizendo isso aqui. Eu já tenho um valor de P me dizendo que a minha CCA é significativa, que isso aqui é significativo, esse padrão é significativo. Mas tem como eu testar isso aqui com uma outra forma, que é uma MANOVA, que é uma análise de variância multivariada. Pessoal, isso aqui eu não vou explicar o método por trás, tá, de uma MANOVA, mas basicamente é a mesma coisa que a gente viu nas primeiras aulas, quando eu expliquei para vocês o que era uma ANOVA, uma análise de um teste de variância univariado, né? E a gente fez, lembram, com permutação esse teste, na mão, eu ensinei para vocês a fazer no R ali, a permutar os dados. É mais ou menos o que uma MANOVA faz, só que ela permuta em termos matriciais, né? Ou seja, para a estatística multivariada, tá? Bom, isso aqui de botar os dados como fator eu já fiz lá em cima, eu vou deletar aqui. E a gente vai usar uma função chamada ADONIS para fazer a MANOVA. E a ADONIS 2. Tá? Ó, análise de variância multivariada permutacional, com permutações, né, usando matrizes de distância. Beleza. Então, o que essa análise faz? Estima a variância entre diferentes grupos de unidades amostrais da minha matriz, baseado nas distâncias entre as unidades amostrais. Então, mais ou menos assim, pessoal. Pegando essa figura, o que é a hipótese que a gente podia criar baseado nessa plotagem aqui? A hipótese para eu testar aqui é que eu tenho comunidades diferentes de acordo com a altitude, ou seja, as distâncias das comunidades aqui de 20 metros, as distâncias entre elas aqui, distância de Bray-Curtis, né, que eu vou usar aqui, são mais semelhantes entre si do que as distâncias dessas unidades com as de 400. E dessas aqui com as de 915, dessas aqui com as de 910, etc. A ideia é que se a gente botar um ponto no meio desse polígono aqui, ó, onde está o 400, onde está o 20 aqui, o nome disso aqui é centroide. A ideia de uma análise dessa aqui é que as distâncias do grupo que eu indiquei lá, das unidades amostrais daquele grupo, para o centroide daquele grupo, a diferença dessas distâncias aqui, em comparação com a diferença dessas unidades amostrais para o centroide de outro grupo, é menor do que esperado ao acaso. É daí que vem o P do valor. Lembra, sempre vai ter que ter alguma coisa falando de acaso, né? Quando tem análise de permutação, porque a gente está testando se o padrão não é acaso. E é o que o nosso valor de P nos diz, né? Se é acaso ou não, ou quão acaso é, né? Bom, e aqui eu imaginaria que não tem diferença de 910 para 915, né? Que não tem diferença das comunidades aí usando um teste de hipótese. Então a gente vai fazer aqui com a função ADONIS 2, a nossa matriz é essa aqui, e a sintaxe, eu esqueci de falar da sintaxe, mas a sintaxe é uma fórmula. Tá? Fórmula que nem no modelo. E lá no fim da função, quando tem no help, a gente vê exemplos como aqui, ó, que está dizendo que uma variável e daí o tiozinho outra variável. E tem até uma ideia de buscar interação aqui, né?
predizendo, e depois os dados ali. A gente vai usar a mesma sintaxe, a gente quer ver os dados ordenação como variável dependente e os dados altitude, né, como variável independente, como preditor. E eu quero o meu método de distância entre unidades amostrais seja a distância de Bray-Curtis. E depois ele já vai me plotar o resultado com esse ponto e vírgula depois aqui. Então vamos executar. Executei. Então, ó, teste de permutação Adonis de um modelo reduzido. O modelo reduzido é esse aqui. Dados ordem em função da altitude, método Bray. Olha o nosso P, 0.001, padrão significativo. R quadrado, 0,24. Até relativamente alto. Um R quadrado multivariado aí. Claro, vejam que o resíduo é enorme, né? Mas o R quadrado aí é relativamente bom. E daí tem uma coisa, pessoal. A gente fez aqui um teste de variância multivariada, certo? A gente viu que é significativo, que a altitude prediz de modo significativo o padrão que as minhas espécies descrevem, certo? Isso eu estou vendo aqui, né? Isso eu estou vendo aqui. Só que daí tem um problema, ou falta alguma coisa na minha análise. O que falta na minha análise? Se eu fizesse isso aqui com estatística univariada, eu ia querer saber, dentro da altitude, lembrem aqui da altitude, eu tenho os meus níveis, né, da minha variável altitude, que são 200, 400, 910, 915, eu quero saber onde estão essas diferenças significativas aqui. É entre todas as altitudes par a par? Eu não sei. A minha análise não me diz isso aqui. E daí, inclusive a minha hipótese é que não tem diferença, né, nas maiores altitudes, né, com base gráfica aqui, né. Como é que eu testo isso? Bom, eu testo isso com essa função aqui, ó, que é pairwise per manova, que é daquele pacote lá do início, esse pacote aqui, ó. Você tem que instalar ele para conseguir usar essa função, tá? Ele faz uma análise de permutação, só que par a par. Ele faz como se fosse o que a Adonis 2 aqui faz, que ele procura um padrão multivariado de diferença, né, em relação às centroides que eu falei ali, só que par a par. Então, como é que eu entro a sintaxe dessa função aqui? Eu entro direto com matriz de distância, então eu vou entrar com vegdist dados ord Bray ali, e depois eu coloco o meu dado que é a variável preditora, que é dados de altitude e o número de permutações que eu botei 999 aqui, tá? Eu vou executar. Executei, não criei nenhum objeto, tá? Bom, comparação par a par usando teste de permutação de uma análise de variância multivariada em uma matriz de distância. Daí está aqui os meus dados, né? Ó, vegdist, dados ord, Bray, by altitude. Ou seja, ele viu as diferenças de acordo com a altitude. E eu tenho aqui uma matriz, de novo, comparando uma matriz de distância, né? Só que em vez de ser distância, eu tenho o valor de P aqui, par a par. Então vejam, do 20 por 400, meu P é 0.0015, tem diferença. Do 20 por 910 também, do 20 por 915 também. Onde que não tem diferença? O único p-valor maior do que 0.05. Está aqui, ó, entre 910 e 915. Legal, né? Então eu consigo ver isso. Isso aqui, se vocês forem usar para trabalhos de vocês e tal, vocês têm que ler a documentação da função, porque tem um ajuste do p-valor que está aqui no fim, ó. Tem que ajustar o p-valor para testes repetidos. É quase como se fosse uma correção meu Deus, esqueci o nome do cara, Bonferroni, para estatística univariada, que vocês devem ter aprendido com o Nelson isso. É um negócio lá dos anos 70 que se usa até hoje, para corrigir p-valor para testes sucessivos, né? Aqui é a mesma coisa, né? Porque são vários testes sucessivos com o mesmo conjunto de dados, então tem uma correção por FDR, por isso que tem valores iguais, ó, 0015, aliás. Tá? Então eu sei que não tem diferença da composição da minha comunidade de ciliados de cisternas de bromélias nas maiores altitudes, mas que tem diferença em relação à comunidade de 20 metros e de 400 metros de altitude. Legal, né? Até o meu padrão. Rapidamente, pessoal, lembram dos dados das espécies de íris lá que eu falei para vocês? A gente viu na aula passada, esse conjunto de dados aqui, ó. O que é o íris, né? Eu tenho 4 variáveis de tamanho de sépala, comprimento de sépala, diâmetro de sépala, comprimento de pétala, diâmetro de pétala, para 4 espécies de íris, né? Não, 3 espécies de íris, que é virgínica, versicolor e setosa, certo?
E daí lembra que a gente fez uma análise de cluster disso aqui, para ver se as espécies se agrupavam ou não e tal? Pois é, vamos fazer uma ordenação. Então aqui eu vejo que íris tem 3 espécies, estão aqui, né, com os níveis aqui, e eu vou criar uma matriz de dados, que são os dados de 1 a 4. Lembrem, o que são os meus dados agora? São medidas de distância, né? E daí eu vou usar, vou criar uma matriz de distância, né, entre as unidades amostrais. Cada unidade amostral aqui, cada linha, é um indivíduo, né, de uma das espécies de íris que foram medidos, né. A gente quer ver se a diferença entre espécies é sustentada pela morfologia, basicamente é isso. E eu vou criar uma ordenação aqui, ó. Eu vou ordenar os dados de íris com a função metMDS, vou fazer uma NMDS, com a distância de Gauer, tá? Então, realizei aqui, está rodando a minha NMDS, chegou numa solução, olha lá que legal. E o meu estresse, vamos ver quanto é 0,05, é super baixo o estresse, super baixo. E agora vamos plotar, para ver o que a gente acha. Vamos plotar aqui, plotei o espaço de ordenação. Aqui eu vou plotar o que está dizendo que são espécies aqui, mas eu não é uma matriz de comunidade, né? Eu mudei, eu não estou trabalhando mais com comunidade, estou trabalhando com taxonomia de uma espécie. Daí as minhas unidades, desculpem, as minhas espécies aqui são as minhas medidas, né? Então está aqui diâmetro da sépala, comprimento da sépala, comprimento da pétala, diâmetro da pétala. E vamos plotar os sítios. O que são os sítios agora? Os sítios são as minhas unidades amostrais, né? Cada número aí, que vocês estão vendo aqui, cada númerozinho é uma parcelinha, ou desculpem, cada númerozinho é um indivíduo de íris medido para cada variável dessas aqui. E o que vocês estão vendo aqui é as distâncias entre os indivíduos com base nessas 4 variáveis aqui. Vamos plotar agora, com a função ordRow ali, vamos plotar polígonos, agrupando as espécies de acordo com, agrupando as unidades amostrais de acordo com a espécie. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Olhem o que aconteceu. Agrupou íris setosa, completamente separada das outras, né, pelo diâmetro da sépala, e íris versicolor e íris virgínica tem uma certa sobreposição aqui, mas aparentemente tem uma diferenciação também, né? Os polígonos têm uma leve sobreposição. Tá, e agora? O que eu vou falar? Eu sou taxonomista de íris, né? Especialista nesse gênero aí. Eu vou dizer o quê? Tem diferença, são 3 espécies, né? Ou é uma espécie e um complexo, né? O que eu vou dizer? O que eu vou afirmar? Bom, eu posso fazer uma MANOVA, né? Eu tenho o valor de P daí. Vou fazer uma MANOVA aqui com o objeto íris, né? Íris 1, que é a minha matriz no caso. E vou perguntar, meu teste, né? Se a espécie de íris prediz a variação morfológica nesses 4 atributos aí. De novo com a distância de Gauer, né? Vamos ver. Executei. Olhem o meu p-valor, 0.001. Olhem aqui o r quadrado. Vejam, diferente da nossa matriz de comunidades, que é muito mais complexa, o meu r quadrado aqui deu 0,83, é um r quadrado super alto, né? Super alto. E daí, assim, o que isso quer dizer? Isso aqui quer dizer que tem diferença. Mas e aí? Tem diferença aonde? Não me respondeu se as 3 são diferentes entre si. Vou fazer o teste de permutação pareado, a minha MANOVA pareada, função vegdist do íris 1, métrica de Gauer ali, e de novo ver se a espécie tem diferença entre as 3 espécies, né? 999 permutações, executei, rodou, tá lá meus p-valores. Tem diferença entre as 3, de setosa para versicolor, para todas o p é 0.001. Setosa para versicolor, setosa para virgínica e virgínica para versicolor. O p é o mesmo para as 3. Então, aí pessoal, um exemplo de como usar estatística multivariada dentro de taxonomia. Isso é assim, no Brasil, né, pelo menos do que eu conheço, mais de taxonomia de plantas, né, que é o que eu tenho pessoas próximas que trabalham com isso, se usa muito pouco. Os trabalhos que usam estatística multivariada para corroborar ou testar, né, sobreposição entre indivíduos para testar monofilia de espécies, ou nem monofilia, para testar se as espécies têm sobreposição morfológica ou não, de forma empírica, né, de forma matemática mesmo, com os dados. Os trabalhos que fazem isso são publicados em revistas bem legais, assim, e é uma coisa bem interessante para quem trabalha com isso pensar em fazer.
Claro, não sozinho, né? Fazer isso junto com outras abordagens, por exemplo, moleculares, hoje em dia, que obviamente o pessoal usa. E dá para usar para várias outras coisas, pessoal. A multivariada, tá? E isso foi o que a gente vai ver, então, de estatística multivariada em termos de métodos. A gente viu análise de agrupamento. Primeiro, como montar matrizes, como fazer matrizes de distância, estabelecer diferença entre unidades amostrais. E aqui, como explorar graficamente com ordenações, que nem a gente viu aqui. E como fazer teste de hipóteses, né? Multivariado, que a gente fez aqui também. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês.